Que prazer, muito obrigada. Tudo bem? Eu que agradeço o convite, Juliana. Eu tenho certeza que essa live já estava no coração de Deus, porque eu estou muito feliz de estar fazendo essa live. Então, eu também tenho essa vontade de falar desse assunto. E que bom que você está abrindo esse espaço, essa oportunidade. Parabéns, tá? Tenho certeza que vamos entregar nosso melhor aqui hoje. Eu não tenho dúvida. Muito obrigada por ter aceito. Eu também tenho certeza que foi de Deus que saiu, veio do coração dele, quando eu tive a inspiração de fazer essa semana de lives, né? E muitos corações foram tocados, porque o número de pessoas com depressão sempre foi grande. Mas você, como profissional da área, vai poder me dizer melhor. Com a pandemia, o número aumentou demais, não são só estatísticas, né, Sil? Exatamente. Ô, Ju, falhou um pouquinho para mim, eu consegui entender algumas partes. Não sei se foi só para mim, mas Tá você falou da estatística, o quanto gente. aumentou, foi isso? Isto, que o número de pessoas com depressão sempre foi um número alto. Mas muitas pessoas não falam por ter vergonha. E quando eu tive, eu falava. Eu nunca tive problema em falar que estava. E as pessoas falavam, mas eu também tenho, mas eu também passei. E pessoas próximas a mim e que não falavam por vergonha. E até hoje é assim. Então, o número de pessoas que têm depressão, que sofrem com depressão, ansiedade, todos esses problemas ligados à mente sempre foi alto. Mas com a pandemia, aumentou demais, não é? Você atendendo, que você passou a atender online na pandemia, não foi isso? Sim, sim. E eu pude ver que, assim como a depressão, a ansiedade também foi o disparador aí na pandemia, e um dos motivos maiores foi, sim, a mídia. O quanto que teve anúncios de quantidade de mortes, falta de leito, e aí os pacientes começaram a gerar crises através desse medo constante de achar que poderiam pegar o Covid, não teriam suporte e que poderiam morrer, não ter o velório. Então, foram disparados gatilhos emocionais causadores dessa ansiedade e também pessoas que já sofriam de depressão, aumentou, e aí tiveram outros casos que foram surgindo, adolescentes também, crianças. Eu pude atender crianças, até hoje eu ainda atendo, e a gente sabe que o quanto mais a gente puder trazer conteúdo de orientação, de como as pessoas puderem prevenir ou até mesmo buscar ajuda, né? Porque tem, igual você falou, tem pessoas que não falam porque sentem vergonha. Ainda tem esse tabu de que só vou procurar um psiquiatra, um psicólogo quando eu tiver com sintomas muito graves a ponto de chegar à loucura, porque pensam que era só para os loucos. Então, isso foi décadas e décadas sendo construído na sociedade, mas hoje eu já vi que já desconstruiu bastante, tem muita gente falando. Eu vejo que pessoas estão se posicionando para ajudar outras pessoas, e isso também faz parte do meu chamado de ajudar essas pessoas a se posicionarem, mesmo sem ser psicólogo, sem ser médico, psiquiatra, mas que pessoas tenham essa sensibilidade de fazer essa escuta ativa com o próximo, daquelas pessoas que estão ao seu redor. E muitas vezes o seu próprio filho, né, dentro de casa, ter essa observação e buscar ajuda o quanto antes. Eu acho que dentro de casa vai ser sempre o nosso maior desafio, né? É um assunto tão rico e a gente já começou a desenrolar, Sil. Eu quero que você se apresente, para que quem está aqui, que não te conhece, conheça, que a gente já começou a desenrolar. Oi, Vavá, que bom que você está aqui, gatinha. Então, se apresenta para quem não te conhece. Olá, boa noite. Meu nome é Silvana Cruz, sou psicóloga, palestrante, sou coach. Estou fazendo aí. Travou um pouquinho. Travou só a Silvana, gente, ou travou o meu também para vocês? Consegue escrever aqui para mim? Enquanto a Sil está travada para mim, eu não sei se é só para mim ou para vocês também. Clica aqui nessa setinha, que é o aviãozinho, né, que a gente chama, e encaminha para mais pessoas. Para que mais pessoas tenham conhecimento do que a gente vai falar aqui hoje. Muito obrigada, vocês estão
Ai, caiu, acho que foi a internet dela. Obrigada por me falarem, viu? Deixa eu ver ela voltar, eu já chamo. Aqui tem esse coraçãozinho, vocês estão clicando, eu estou recebendo tanto coração, vamos clicar mais. O Instagram entregar para o maior número de gente. Muito obrigada. Estou recebendo muitos corações. Deixa eu ver se a Sil já voltou. Ainda não, foi a conexão dela mesmo. Enquanto isso, vamos aproveitar para compartilhar, convidar mais pessoas para participar da live. Muito obrigada, Daniel. Ela já volta, a Flávia chegou. E para falar, que eu estou vendo que tem gente aqui. Oi, Flavinha, tem gente aqui que participou de todos os dias da semana de live, né? Então, aqui a gente falou um pouquinho da depressão, da ansiedade, a síndrome do pânico, transtorno pós-traumático, o efeito das feridas emocionais na nossa vida, até na vida adulta. O que vocês acharam dessa semana? Escreve aqui para mim. Para eu saber um pouquinho, a Sil já voltou. Vamos ver se ela consegue conectar. Ai, muito obrigada vocês fazendo. Ó, vamos compartilhar. Clica no aviãozinho e manda. Nossa, eu tô recebendo tanto coração aqui. Fico emocionada. Mandar para o mundo, porque o mundo precisa. Voltou, Sil. Ó, não sei, vamos nos preparar psicologicamente para esse Instagram, porque a princípio eu acho que caiu e agora o meu celular desligou sozinho, tá com bateria, então não sei. Não tem problema, tudo em paz, estamos aqui, vamos continuar aqui. A primeira vez eu acho que é dele mesmo, que às vezes acontece a gente fazer a live, ele cai e a gente tenta de novo, não tem problema. E a internet, nós vamos continuar aqui tentando, porque é muito importante que as pessoas saibam, né? É um assunto de extrema importância, ainda mais neste momento de pandemia, que é um momento novo para todo mundo. Verdade. Então eu vou voltar aqui a minha apresentação, né? Falando que eu estou fazendo transição de carreira. Meu nome é Silvana Cruz, psicóloga. Eu saí da aviação já tem quase um ano, né? Que eu pedi demissão em julho, mas eu já estava de licença desde maio. Comecei a fazer trabalho voluntário, até que agora eu já estou atuando aí, futura mentora, que eu vou fazer lançamento de mentoria futuramente. Então, assim, várias coisas estão acontecendo ao redor de ajudar mais vidas. Então, eu estou muito feliz com essa nova fase e entregando conteúdo, conectando com pessoas de vários lugares, e é uma honra estar aqui com você. Eu estou conhecendo, um dia, quem sabe, a gente vai se conhecer pessoalmente e poder fazer trabalho juntos aí em prol das vidas, né? Então, esse é o meu propósito, de querer ajudar cada vez mais. É o meu também, acho que por isso que rolou essa conexão tão boa, a gente se conheceu, foi Deus realmente que preparou, né? Que a gente se conhecesse através de um mentor, gente, eu conheci a Silvana, fiquei muito feliz de você ter aceito participar conosco, porque você é uma pessoa extremamente competente, com conhecimento e alinha o coração e a fé, porque não basta a parte técnica, né? Então, eu não tenho conhecimento, a minha experiência com a depressão, com a ansiedade, é a vivência, então eu não estudei por isso, mas eu vivi. E tudo que eu vivi, eu posso ajudar muita gente. Do mesmo jeito que as pessoas que estão aqui na live, cada um tem um tesouro dentro de si, que pode somar muito na vida do outro, né? Exatamente. Eu tenho falado muito sobre isso porque as experiências de vida, as suas cicatrizes, hoje elas podem curar outras feridas. Então, não precisa ser, igual eu estava falando, não precisa você ter uma especialidade na área de saúde. A sua experiência, às vezes, vai ter mais voz do que a minha, que estudei. Porque as pessoas vão se conectar com o que viveu. Elas vão falar assim, eu entendo que ela já passou, eu estou passando. E você vai falar o mesmo. Eu me empatizo tanto com essa pessoa no nível de acolher ela, porque eu já sei o que ela passou um dia. Então, eu, por exemplo, eu estudei, mas eu nunca tive depressão. Entende? Então, são conhecimentos que eles se unem. O conhecimento com a vivência. Então, aqui hoje, a gente está com o nosso coração, tanto para poder alcançar vidas, de dizer para elas, olha, contem com a gente quer cada vez mais te ajudar, pegar na tua mão, falar o que você pode fazer para
né? Para você sair do estado emocional que você se encontra ou ajudar quem está ao seu redor, quem está perto de você, porque muitas vezes as pessoas não sabem como lidar com uma pessoa que está em depressão. Elas descaracterizam que é uma doença, elas não acreditam que aquilo é real, elas acham que a pessoa está, muitas vezes, se vitimizando, se fragilizando, falando que tá mal, mas porque não quer fazer um exercício físico, não quer sair de casa porque está preso nas redes sociais, ou então está preso dentro do quarto, não quer sair. Então, assim, as outras pessoas vão colocando rótulos e não entendem a profundidade que é quando a pessoa está nesse estado emocional tão debilitado, que precisa também desse apoio do familiar, do cônjuge, do filho, entende? Ou dessa mãe que esse filho está gritando. Tem muito adolescente que está gritando, pedindo ajuda, só que ele grita na rebeldia, nas drogas, né, no álcool e na irritabilidade, no xingamento. Então, às vezes, os pais não se dão conta que ele está pedindo ajuda. Entende? Você puxou então, aqui... Você puxou dois assuntos bem importantes. Eu vou começar com esse por último, da adolescência. Porque quando é adolescente, ele só tem que estudar, é preguiçoso, isso é só para chamar atenção. Eu já ouvi. Então, na dúvida do é só para chamar atenção e levar ao médico fazer o tratamento, aí cada um faz a sua escolha. Mas eu acho que é muito comum, você como profissional vai dizer isso. A família não acreditar, porque a obrigação é só estudar, que preocupação que tem. Mas liga muito com o que nós falamos ontem aqui, com as feridas emocionais que traz. Com o desenvolvimento daquela criança. Como que é a procura para atendimento ao adolescente? Se é muito grande? Olha, eu não atendo muito adolescente. Eu estava com uma adolescente que, por sinal, foi um caso bem grave. Ela tentou suicídio, então ela estava muito envolvida com redes sociais. Só que ali ela tinha pessoas que elogiavam, mas pessoas que depreciavam. Pessoas que queriam, de repente, caminhar para um lado mais sexual, ela apenas com 12 anos. E aí foi onde que desencadeou a ansiedade, a ponto dela não conseguir mais viver sem aquele conteúdo, aquilo que ela estava todo dia ali, se alimentando com aquilo. E quando foram tirar o celular dela, ela ficou frustrada, irritada, começou a responder pai, mãe, avó, todo mundo, até que as pessoas começaram a privar ela, e foi aonde que ela tentou esse suicídio aí. Ela também, assim, é até difícil ficar a gente comentando aqui, porque a gente sabe que tem adolescentes aí que assistem que se cortam, né? Que a ponto de ter aquela insatisfação com a vida, aquela coisa de falar assim, eu não quero mais estar aqui, eu não vejo mais esperança, eu tô só irritando todo mundo. Sabe aquele adolescente que começa a achar que não tem perspectiva de futuro, eu não preciso viver nesse mundo porque todo mundo está contra mim. Entende? Não faz então mais é onde tem sentido, que tomar né? muito cuidado. Todo cuidado, eu acho que... Desculpa, pode em todas as etapas, eu acho que tem que ser, sim, muito cuidado, mas eu acho que a adolescente a gente precisa de um cuidado especial. Porque é uma fase que a transição já não é fácil. Eu fui adolescente, você foi. Aqui na live nós temos adolescentes acompanhando. E todo mundo que está aqui passou pela adolescência, né? Então, é uma fase de transição e a gente às vezes se sente, sim, perdida. E aí tem que saber que tem pai, que tem mãe para contar. Se de repente não tiver pai e mãe para contar, vai ter o tio, o professor, né? Tem a possibilidade de fazer terapia, mas para eles identificarem nessa transição é muito difícil. Para a gente, para as famílias, identificar e aceitar é difícil. Imagina para a criança, em toda mudança do corpo, as meninas, hormonal, ainda a depressão, o bullying. Então, além da maturação do cérebro, porque eles estão nessa fase ainda, não estão, né, eles estão saindo da fase da infância e indo para a fase adulta. Então, existe esse intervalo de maturação que é onde tem as expectativas. O que eu vou escolher para fazer é uma faculdade.
Qual vai ser o meu, digamos assim, o meu namorado? Quem vai ser essa pessoa que, né, que eu me apego muito rapidamente? Então, são vários É muito sentimentos porquê, envolvidos né? de escolhas, são decisões que às vezes eles precisam tomar e que a cobrança é muito grande. Às vezes é uma carreira militar que os pais estão ali ansiosos para que esse adolescente engrene, para que ele faça um concurso público, que ele entre na faculdade de medicina, que muitas vezes não é o que ele quer, e aí ele vai fazer a vontade desse pai, dessa mãe, porque a frustração muitas vezes é do pai de não ter feito tal formação, e aí ele fica, poxa, eu quero fazer algo que seja totalmente diferente, mas eu não tenho apoio, eu sempre estou sendo cobrado para fazer algo que seja bem visto pela sociedade, que todos vão aprovar. E cadê a minha aprovação? Cadê a minha fala? Então, essa falta de diálogo, de ouvir, essa escuta ativa que esses pais precisam ter, ela é essencial para poder ajudar nessa fase de maturação, de encontrar o caminho, de entender como que eu vou ajudar o meu filho nessa situação que ele está hoje. Tá, às vezes, fugindo do caminho, para poder mostrar, olha, eu te enfrento porque eu quero seguir o meu caminho, as minhas vontades. Mas se você parar e ouvir, fala assim, vamos lá, eu quero te ouvir. Deixa eu ir com você nesse caminho que você quer, para ver se a gente junto, a gente não consegue aí descobrir uma nova estratégia. Porque se você também não entender o que ele está querendo, se você não encontrar essa resposta junto, ele vai entrar nas respostas dos amigos. Ele vai se encontrar com um grupo que está indo para um caminho totalmente errado e você não vai ter mais como resgatar, porque já vai ser tarde, ele já vai ter se infiltrado lá, entende? Então, assim, fala, então, deixa eu entender o seu universo, deixa eu entender as suas expectativas, deixa eu te ouvir. E hoje eu falo muito, quanto mais você tiver essa percepção de ouvir com o seu coração, né? Nem só ouvir sentar do lado, não. É olhar comportamento. É uma escuta de perceber o isolamento, o quanto que esse adolescente às vezes está somente nas redes sociais, ele não interage no grupo familiar, ele não busca amizades saudáveis. Então tem que fazer uma observação geral, tá? Não pode deixar ele seguir, ele sabe o que faz, eu dou comida, dou roupa e tá tudo bem. Dei o iPhone, dei aquilo que ele quis e agora eu não tenho do que reclamar, entende? Tem que ter uma observação ampla. Precisa, ele tem tudo que quer, exatamente isso. Daniel, o tema da live é depressão, eu vou colocar aqui. E outra pergunta que nós recebemos, que você também puxou o gatilho, foi referente ao esposo. Nós recebemos um comentário, que quer ver, deixa eu até abrir, ó. Meu marido não me entende. E aí, já puxando, que eu não sei se for... Não só o marido, que aí um outro foi, acham que é frescura. É muito comum isso, sim? Olha, o que a gente pode pensar hoje que não é só o cônjuge, é a sociedade que tem esse estigma, né? De achar que o outro está com mimimi. Hoje a gente tem esses argumentos assim, isso é frescura. E no trabalho, um dos afastamentos maiores que tem hoje do trabalho é a depressão. São pessoas diagnosticadas com esse tipo de situação. Só que quando ele chega em casa com esse diagnóstico, parece que as pessoas acreditam mais. Pô, chegou a ser afastada do trabalho, é porque o caso realmente é sério. Entende? Mas e quem não está trabalhando? E quem, às vezes, desenvolveu isso ao longo da vida? Ou que muitas vezes é genético também, que se você tem pai, mãe, avô... Foi outra pergunta. Fase... Exato. Pode sim desencadear. Você tem ali uma probabilidade muito maior de também desenvolver a depressão. Porém, existem N fatores, como eu falo, sobre bloqueios emocionais. Os temas que eu abordo no meu Instagram é sobre os bloqueios. Tanto os bloqueios podem levar a pessoa a ter a depressão, como também a ter ansiedade. Então, a depressão, ela pode ser desencadeada através de uma perda, não só perda física, né, de alguém morrer da família, alguém muito próximo, mas uma perda de um relacionamento. A perda, muitas vezes, de uma amizade, a perda de um emprego que ela ficou por anos se dedicando e aquilo veio de uma forma brusca para ela, inesperada. Então, às vezes, uma palavra que a pessoa, ela estava tão tranquila com a pessoa e a pessoa magoou tão profundamente, decepção com o próximo. Então, são diversos fatores que podem desencadear a depressão.
Porém, quando ele fica ao lado dessa pessoa, voltou? E Voltou. não percebe, porque a pessoa vai dando indícios ao longo das semanas, em torno de 2 semanas, mais ou menos, para você identificar uma depressão em alguém. Você tem que observar o que está acontecendo, que tristeza é essa que não tem fim. Parece que está durando todos os dias, a pessoa está oscilando. Né? A depressão é até algo que veio da geografia, porque é uma queda, é como se fosse algo brusco. A pessoa cai numa profundeza de tristeza que ela vai demonstrando isso mesmo sem ela querer, e quem está ao redor vai vendo, pô, já tem 1 semana que a pessoa não quer sair de casa, está rejeitando os convites, não tem mais interação social, ela não está se alimentando muito bem, ou muitas vezes, em algum caso de bipolaridade, às vezes ela até pode ela está se alimentando até compulsivamente, entende? Então tem os dois lados, está perdendo peso, mas também pode estar ganhando peso. E aí você vai observando indícios que essa pessoa pode estar demonstrando sim que ela está em depressão. Então, existem casos, você mesmo pode declarar como que foi o passo disso. Primeiro, eu comecei a me isolar. Depois, eu não queria mais nem me arrumar direito, eu não queria colocar uma roupa, eu não queria pentear nem o cabelo, eu não queria nem me alimentar direito. Sair de casa, eu rejeitava os convites. Exercício físico, nossa, eu já não fazia, agora então que eu não vou fazer mesmo. Então, são indícios aí que, se você parar e observar, hoje eu atendi um rapaz que ele falou para mim anteriormente, que ele falou assim, olha, eu acho que eu estou em depressão porque eu tô indo para a rua, mas eu nunca tinha vivido isso, que era vontade de voltar para casa imediatamente. Então, a minha preocupação é, será que realmente pode ser um indício de depressão? Por isso que eu tenho que conversar com a pessoa para entender o momento dela. Aí ele veio me falar que perdeu o pai recentemente. Então, existe a fase do luto, que é em torno de 70 a 90 dias, para a pessoa ter várias fases ali para ele viver, para ele conseguir depois se reerguer. Mas ele tem que se respeitar, ele tem que viver essa fase. Tem que viver Ele o luto. pode ter algum tipo de depressão nessa fase, de não querer sair, querer voltar, porque ele teve uma perda muito importante na vida dele, foi o pai. Então, aí eu fui entender, olha, pode ser algo que seja temporário, momentâneo, não que seja desencadeado para que fique aí meses, né, lutando contra uma depressão. De repente, isso vai ser esse momento, as fases, e logo vai passar e você vai voltar às suas atividades normais. Mas tudo isso, a pessoa tem que observar o que está acontecendo ao redor. Se você quiser também dar algum exemplo, assim, eu também tive alguns momentos na minha vida que eu fui vendo que hoje talvez você entende melhor do que antes. O que acontecia para você entender que estava em depressão? Que ninguém observava, mas hoje em dia você sabe que era depressão. Então, o meu veio após um assalto, tá? Eu tive transtorno, evoluiu para a síndrome do pânico e a depressão. E ali eu fiquei muito mal, tudo que parece que você me descreveu. Eu não saía do quarto, chegou ao ponto de não sair do quarto. Eu passava o dia de pijama deitado na cama. Um dos remédios era após o café. Então eu tomava um copo de Danone, eu sou gordinha, eu gosto de comer, amo comer, tudo eu como. Eu tomava um copo de Danone e o remédio pronto, era a minha alimentação do dia. Aquilo, ficava no quarto, fechado, não conseguia sair, não queria tomar banho, não queria me cuidar. E quando passou com as terapias, o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, que você também falou lá no começo, tem um preconceito muito grande com psiquiatra, muito grande. Psiquiatra é só um médico que vai nos auxiliar, né? Se eu quebrar a perna, o que eu vou fazer? Vou no ortopedista e vou seguir o que ele fala. A depressão ninguém vê, porque o problema da mente está lá dentro. E precisa do tratamento da mesma forma. E aí eu aprendi a me conhecer e a entender o que seriam os gatilhos para mim, que poderia estimular uma nova crise. Sim, tive algumas crises depois disso. Não foi que eu tive aquele período, passou e curou. Não, eu costumo dizer, Sil, que a depressão, ela não tem cura. Você tem que controlar. Ela pode voltar. Você pode, a qualquer momento, ter uma nova crise. Então, você tem que controlar
para que os gatilhos, se respeitar. Eu aprendi a falar não, eu não sabia falar não, Sil. Eu aprendi a falar não e aprendi a me respeitar. Se eu quero, eu quero. Se eu não quero, eu não quero. Está tudo bem. Tá tudo certo. O que você falou de sair, eu adoro sair. E eu não queria sair para lugar nenhum. Eu sempre fui muito ansiosa. Então, cada estágio, o luto. O luto não é quando perde alguém somente. Eu aprendi isso e eu sempre tive muita dificuldade com o luto. Qualquer tipo de luto. A despedida para mim sempre foi muito difícil. E eu aprendi a lidar. Recentemente eu perdi o meu pai. Então a gente aprende a lidar, né? Com isso. Porque o luto a gente liga só à morte. E não é. O quanto a gente perde no decorrer da vida. E aí tem que ir lá, vive o luto. Vive, você tem que se permitir viver aquela dor. Ou eu tô errada, assim? Tá certo, é isso que eu indico. As pessoas têm que aceitar e se respeitar. Porque se não houver esse respeito, o que aconteceu com uma paciente minha, que ela viveu por 18 anos numa depressão, porque ela não aceitou a perda do esposo. Quando o médico falou para ela que o esposo, que nós o perdemos, ela bloqueou, ela falou assim, como assim? Ele fugiu e vocês não viram? Ela achou que ele tinha ido viajar. Ela não quis aceitar aquele momento. Eu tive que voltar com ela naquela cena e ressignificar aquele momento para que ela conseguisse liberar a ida dele. Porque até então ela achava que ele ia voltar a qualquer momento dessa viagem de 18 anos. Entende? E ela teve que viver, aí ela teve que fazer as outras fases, né? De negação. Aí até ela chegar na fase da aceitação, ela viveu ali as emoções, que antes ela tinha perdido as emoções. O neto nascia, ela não ficava eufórica, feliz. Ela não conseguiu chorar no velório da mãe. 6 meses depois que o marido morreu, a mãe faleceu, ela não conseguiu chorar. Então, prendeu ali várias emoções. Por quê? Porque ela não viveu o luto daquele marido. Então, é muito importante as pessoas terem consciência de que eu preciso me respeitar. Eu preciso passar por essa fase. Nem que eu tenha que, por algum momento, ficar um pouco mais quietinha no meu cantinho, não aceitar tantos convites, ou até aceitar mais moderadamente, porque eu estou me dando esse tempo para poder viver o que eu estou passando, essa dor intensa que eu estou passando. Porque as pessoas falam, você tem que sair, bora, a vida continua, vida que segue. Você pensar em você, não no outro. Pois é. Exatamente. A gente recebeu um comentário aqui, eu sempre fui instável emocionalmente, tem 36 anos, eu tenho 35, empreenda a sua imagem, então a idade é mais ou menos a mesma. Assiste a live de ontem que eu acho que também vai te ajudar. Ó, ele comentou aqui, eu sempre fui instável emocionalmente, de vez em quando surge uma tristeza sem origem. Vou a psicóloga pela primeira vez agora. Que bom que você, já vou parabenizar por ter tomado a iniciativa de buscar o tratamento, né? Exatamente. Mas o que a pessoa tem que entender é que essas tristezas que ficam oscilando são normais. Nós, seres humanos, nós temos diversas emoções, tá? E a tristeza faz parte do nosso, né, do nosso dia a dia. Às vezes a gente está passando por alguma luta, algum problema em casa, no relacionamento ou no trabalho, enfim. Mas o que a pessoa tem que observar é se é uma tristeza constante, que dure aí de 2 semanas ou mais, né? Para começar a entender que pode ser um estado aí emocional que esteja levando para uma depressão, tá? Fora os pensamentos, né, Juliana? Tem muito pensamento que a pessoa começa a colocar pensamentos negativos. E aí também é outro indício que a pessoa começa a ter um repertório muito de eu não posso, eu não vou conseguir, isso não é para mim, todo mundo consegue menos eu. Então, a questão da culpa também, eu errei, eu feri, sabe, eu tô fazendo as coisas erradas, tudo que eu faço não dá certo. Então, tem também essa culpabilização muito extrema que as pessoas começam a declarar que elas estão precisando de ajuda. Então, tem que observar muito esse repertório aí dessas pessoas. Muito. Eu escutei essa semana de uma pessoa e falou exatamente isso, referente ao relacionamento. Mas eu não quero magoar a pessoa. Eu falei, peraí. Antes de magoar a pessoa, você não se magoar. Porque a gente pensa muito no outro, o sentimento do outro, o que o outro vai achar.
a cobrança do outro, mas a sociedade vai pensar o quê? Mas e você? Quem é a Silvana? O que a Silvana quer para ela? A gente tem que se respeitar. Exato. Né? O luto que você falou, e essa sua paciente que viveu 18 anos o luto. Eu sempre tive muito bloqueio, muita dificuldade com o velório mesmo, quando chega a morte e tal. E eu tenho 2 filhas. E eu sempre pensava, falava, meu Deus. E aí eu aprendi. E quando meu pai faleceu, eu dei a elas a opção de ir, mesmo a pequena. Porque é importante, Sil, isso por quê? De levar, de participar do momento, de saber o que de fato aconteceu. Qual que é a importância disso na vida da criança? Até porque a criança, ela não gosta de ser enganada, tá? Ela quer que você seja sincero com ela, mas ela não sabe expressar isso. De falar assim, pode ser sincero comigo? Porque aí, se eu for levar para vocês agora outro caso de uma outra paciente, que já foi assim, 12 anos de idade, ela vivia com a avó, a mãe trabalhava fora, mas a avó que cuidava, né? Ela morava com esses avós e ela dormia na mesma cama que a avó. E aí, o que aconteceu? A avó veio, né, ficando doente, até que um dia ela estava na escola e quando ela chegou em casa, ela viu um movimento diferente em casa. E o que aconteceu? Não deixaram ela entrar no quarto. E aí, ela queria ter se despedido da avó, a avó estava na cama que elas duas dormiam. E ela foi impedida, tiraram ela dali, levaram ela para casa com uma outra pessoa. E aí, o que aconteceu? Pior ainda, falaram que ela ia poder, sim, ir no velório. Não foi no velório. E aí, ela ficou com aquele sentimento. Meu Deus, a minha avózinha que cuidou de mim, ela tinha problema de saúde na infância, a minha avózinha que dava comida, que fazia tudo, arrumava meu cabelo. E eu não consegui dar um tchau para minha avó, eu não consegui dar um carinho, fazer... Não importa o vínculo, né? Com 12 anos, olha o trauma, que hoje ela está com, acho que 27 anos, quase 30. E ela estava carregando isso até hoje. E foi aonde que eu tive que entrar com ela também. Eu faço algumas sessões de voltar na cena, para ressignificar isso. É para dar um sentido naquela situação. De entender que as pessoas, por mais que a gente não aconselhe, não tinha essa orientação, que era importante ela viver aquele momento de entender que era uma perda, sabe? Para ela não ficar anos e anos com sentimento de culpa, de que ela não fez pela avó o que ela poderia ter feito ali, pelo menos de ver, de se despedir. E aí foi onde que eu consegui voltar com ela e ela lembrar, eu falei, olha, lembra agora qual foi a última cena que você esteve com a sua avó viva. Você consegue, nesse momento, abraçar ela e falar, vovó, eu te amo. Vovó, eu sou grata por tudo que você fez por mim em vida. Receba o meu carinho, receba o meu amor, receba a minha gratidão, receba o meu eterno amor que eu sempre vou levar enquanto eu viver. Então, às vezes, as pessoas, mesmo que outros já tenham partido, fazer esse encontro, nem que seja mentalmente, para poder você entender que as pessoas que impediram, hoje elas estão aqui, talvez, algumas pessoas que vão aprender a não fazer isso com as crianças. Não tinha porque as crianças precisam passar pela dor para que na vida adulta elas tenham como identificar que nem tudo ela vai ganhar, nem sempre vai ficar 100%, que vai ter dores também, em algumas decepções, tanto na vida amorosa, em várias outras áreas da vida. Então, você faz com que a criança crie essa maturação para ela enfrentar a vida. E não ficar tão fragilizada e com uma culpa terrível de não ter se despedido desse ente querido. Entende? Então, é importante para que a pessoa hoje se conscientize cada vez mais de que vou acolher a criança e vou chorar junto com ela, se for possível. Não é que fala assim, para de chorar, não chora não. Tem que deixar chorar, pelo amor de Deus, por favor, deixa chorar. A lágrima cura, lava a alma. E por que a gente vai impedir da criança chorar? A minha mais nova tem 4 anos. E hoje mesmo ela falou que queria o vovô. Aí eu converso, eu errei no dia depois que eu fui perceber, porque eu tentei ilustrar. Então eu falei o que aconteceu, mas tentei ilustrar. E falei que ele foi morar com o Papai do Céu, que virou estrelinha. Aí a hora que, como ela quis ir, a mais velha ficou na dúvida, não quero, não quero. Ela na hora falou, eu quero ir, mãe. Eu falei, então você vai. Um monte de gente contra, porque a criança leva, eu falei, ela vai. E aí quando terminou, chegou em casa, ela falou, mãe, você falou que o vovô tava com o Papai do Céu.
Mas Papai do Céu, olha a cabeça. Papai do Céu não tá na Terra. Papai do Céu tá no céu. E aí, pra gente explicar, eu falei, meu, tá vendo? Por que eu quis florir? E quando chegou a noite, ela quis ir lá fora, fazer o quê? Mãe, pra ver a estrelinha. Porque eu falei que virou estrelinha. E até hoje ela vai e conversa com a estrelinha. Então, até hoje ela chora. E quando ela começa a chorar, eu não suporto que fale, para de chorar. Não, tem que deixar ela chorar. Porque cada um tem a dor de um jeito para cada um. Ou todo mundo é igual, Silvana? Não. Cada um enfrenta diferente. Até porque a gente sabe que tem pessoas que precisam ter uma força diferente nessas horas. Já viu? Pessoas que conseguem agir, pessoas que conseguem resolver documentação, outras vão resolver outras... Ó, gente, eu passei no hospital agora esses dias com meu avô, que ele está internado, mas olha quanta sensibilidade até para furar uma veia. Quando ele estava com o bracinho inchado, a moça falou assim, segura aqui o braço dele para mim. E olha que eu já fiz auxiliar de enfermagem, eu sei aplicar injeção, mas era uma situação diferente para mim. Era o meu avô, entende? E aí, o que eu fiz? Ela foi furar e eu fechei meus olhos. Porque eu fiquei com dó dele, sabe? De ver ela procurando veia sem conseguir achar a veia. Então, depende do seu estado emocional. Em algum momento, eu posso aplicar uma injeção em alguém, mas naquele momento eu não estava bem nem para ver. Entende? Então, vai depender de qual momento da sua vida você se encontra. E nem todo mundo vai estar no mesmo momento. Por isso que tem pessoas que conseguem agir e outros ficam mais quietinhos. Mas vai ter o contrário, vai ter momento que eu vou agir e você vai precisar ficar mais quietinho. E isso é uma troca. É algo que eu tenho que saber que eu vou poder contar um com o outro num momento de dor, num momento de alegria. Então, existem estágios diferentes, nem todo mundo vai enfrentar da mesma maneira. Tá? E tem gente que não sofre na hora, só vai sofrer depois. Depois que vai assistir, já viu isso? Às vezes até meses depois que a pessoa, meu Deus, acabou, perdi. Então, assim, talvez na hora a pessoa não realiza aquilo ali, foge um pouco da situação, mas enfrentar isso na medida do possível, saudavelmente. E passar. Agora, uma outra pergunta que nós recebemos foi dicas ou técnica. Deixa eu abrir aqui para falar certinho. Dica ou técnica para ansiedade, para controlar a ansiedade. O que você recomenda, Sil? Esse é um dos temas, gente, que eu praticamente, eu estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade agora de estar falando, porque é o que eu abordo muito lá no meu Instagram. E as minhas palestras é sobre ansiedade, sobre como controlar a ansiedade, como enfrentar esse gigante, tá? Então, esse ano de 2021, eu quero levar muito mais palestras sobre esse tema, porque eu chego nas empresas e eu falo o seguinte, hoje eu vou te ensinar a você ajudar outras pessoas quando elas estiverem passando uma crise de ansiedade. Porque aqui na sua live pode ser que não tenha ninguém com crise, mas elas conhecem alguém. Elas vão encontrar alguém com uma crise em algum momento. E pode pegar e compartilhar agora para essa pessoa que tem para receber a dica. E mandar mais corações que nós estamos amando. Os corações chegam para você também, só para mim? Só para você. Para mim não aparece para clicar coração. Mas eu vejo que eles estão subindo. Você vê? Então, gente, vamos mandar mais coração para a Sil também, para mim aqui, que eu amo receber esses corações. De qual dica, Sil? O que você tem para nos orientar que dê para controlar e a gente ajudar alguém? Exatamente. Olha, uma das maiores dores que aconteceu agora na pandemia foi esse gigante invisível, tá? Que é o nome da minha palestra. Como enfrentar esse gigante, que é o Covid. E aí, as pacientes chegavam para mim, Silvana, a qualquer momento eu acho que eu vou pegar Covid, eu vou infartar, eu vou ficar entubada, sem o oxigênio, vou ser enterrada e não vou ter velório. Então, tinha muito repertório desse, que ainda encontro até hoje pessoas com medo e até dentro de casa sem conseguir sair. Agora já está melhor, já está diminuindo, graças a Deus. Então, porém... Desculpa cortar, mas eu acho que com essa mudança que nós tivemos, a televisão falando de Manaus, os números aqui pra gente também aumentando, as pessoas que eu convivo, sinto que vem aumentando de novo essa questão da ansiedade e agora voltando o pânico. Teve um período mais calmo,
E agora eu sinto que as pessoas que eu convivo vêm aumentando esse medo. Não, aí eu tô falando, talvez eu não expliquei tão bem, que tá diminuindo as minhas pacientes com medo desse Covid, entendeu? Que já diminuiu essa crise nelas. Né? Hoje elas já estão me contando o que deu certo, que é o que eu vou ensinar aqui agora, tá? O que acontece? A ansiedade, ela te dá sintomas no corpo, tá? Ela vem com sintomas. Eu já tive uma crise de ansiedade, então eu sei o que é. Os pensamentos, eles são os disparadores, eles são os gatilhos emocionais que fazem acionar dentro do seu organismo aquela adrenalina de fazer o seguinte: ou eu vou lutar ou eu vou fugir. O nosso corpo, ele produz hormônios que são essenciais para um momento de fuga, né? Para um momento de enfrentamento. É saudável, a ansiedade é normal, porém a crise, que já é um estágio mais elevado, que é quando eu não consigo mais controlar isso. Isso acontece várias vezes durante o dia. E aí é onde eu ensino técnicas simples, mas que funcionam. Você vai perceber que está modificando o seu organismo e você vai começar imediatamente a fazer respiração. Você vai inspirar, vai segurar 3 segundos e vai soltar em 5 segundos, como se estivesse assoprando uma vela. Você inspira, segura e solta. Vai fazendo isso várias vezes. Esse é o primeiro exercício que eu ensino, tá? E aí tem uma outra técnica, que é a técnica da visualização. Eu não apresentei aqui que eu faço terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho essa abordagem que eu fiz 1 ano e meio de especialização. Então, essas técnicas são dessa TCC, né? Que é uma abordagem que ajuda muito na crise de ansiedade, do pânico, da depressão. Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui, eu já aplico nos meus pacientes, funciona, e eu estou aqui para dividir com pessoas, e eu quero que essa mensagem chegue cada vez mais para que as pessoas aprendam e consigam colocar em prática, e depois comente com a gente: olha, funciona, realmente eu fiz, coloquei em prática, não sabia do poder disso, e hoje eu já estou até ensinando outras pessoas, tá? O poder da visualização é o seguinte: é você pegar alguma memória que você já tenha vivido. Por exemplo, caminhar na praia. Você contemplar aquela natureza, o pé na água, o verde, o céu, tudo que você puder contemplar. Você reviva esse momento. Você se transporte para esse momento. Que você crie na sua mente, porque o cérebro, ele não consegue diferenciar, né? Se você está vivendo realidade ou se você está no imaginário. Isso é fato, é comprovado que ele não tem essa orientação. Ah, será que é real? Será que é imaginário? Então, é muito possível você se transportar mentalmente. Quando você faz isso, o teu organismo, ele entende. Ei, que isso? Ele começa a querer trabalhar. Poxa, ela está com ansiedade, mas ela está vivendo algo bom. Ela está num lugar, num paraíso, algo que é tão, né, desfrutador, que ela se sente bem estar ali. Aí ele começa a querer voltar ao seu estágio normal. Entende? Então, esse poder da visualização também é poderoso. Eu peguei uma menina uma vez com uma crise de ansiedade que ela não estava enxergando. Ela, gente, eu não estou conseguindo enxergar. E de olho aberto, né? Ela, o que está acontecendo comigo? Aí eu parei com ela. Eu falei: calma, vamos fazer agora o seguinte. Imagina uma praia, um lugar que você gosta de ir, que você já frequentou. Vamos caminhar nessa areia juntas. Eu estou aqui com você. E ela, mas eu não estou enxergando, desesperada. E aí, devagarinho, eu fui projetando o que eu queria criar na minha mente ali, que eu ouvi os pássaros, que eu estava contemplando a natureza com ela e vendo ali aquela areia branquinha. Então, gente, a menina foi voltando, foi se acalmando, voltou a enxergar. Então, assim, eu já tive isso comprovadamente, que é algo que funciona. Aí eu dou dica também para fazer meditação guiada. Não sei se você conhece, já pegou algum aí do próprio YouTube, tem vários. Tem uma do Pedro Superti que eu gosto muito, Ouse Ser Diferente, que são meditações que te conduzem. Eu falo, gente, faça pelo menos 5 minutos de meditação. Vai acalmando a sua mente, deita num lugar, respira fundo e lentamente, vai sentindo ali o teu corpo,
vai fazendo aquele momento que a pessoa vai falando e você vai repetindo aquelas palavras. Música clássica, ó, o quanto que música clássica ajuda muito, sabe? Adivinha Barulhinho o que eu das águas, ponho? da cachoeira. Adivinha o que eu Oi? ponho para relaxar? Adivinha qual é a música que eu Exato. ponho para relaxar? Beethoven. Não. Samba, sertanejo. Mas assim, cada um, né, sabe aquilo que faz bem. Porém, a música clássica serve até para crianças que são muito agitadas, que as pessoas podem colocar também para acalmar esse ambiente, Então eu vou acalmar ter que essas deixar crianças. aqui só na música clássica, Sil. Ó, então, tem várias outras dicas que eu dou, tá? Tem essa da meditação, aí tem o exercício físico. O que eu falo, gente, se vocês tiverem noção o quanto que o nosso corpo ele produz hormônios que tem a dopamina aí, a serotonina, para poder você conseguir fazer com que esteja com essa autorregulação emocional, você consegue, através de uma caminhada, esparecer, você se concentra naquele exercício que você está ali, de repente, fazendo uma corrida ou dentro de uma academia. E eu tenho paciente que fala, Silvana, eu comecei a fazer academia, realmente estou me sentindo melhor, já não estou tendo mais crise de ansiedade. Então, se as pessoas não derem crédito nisso, elas vão acabar sofrendo cada vez mais ou então se entupindo de remédio. Sendo que tem aí diversas orientações que elas podem se livrar da crise de ansiedade quando elas começam a pensar, ei, hoje eu estava conversando com uma psicóloga e ela estava fazendo caminhada. Então eu falei, ela, Sil, eu estou com colesterol alto, então eu estou vendo que eu preciso sair de casa, me movimentar. Mas olha a consciência de que, ó, eu preciso me movimentar, eu preciso sair, eu preciso entender que o meu corpo necessita de algo que seja benéfico para ele. Então eu vou me ajudar. E, ó, alimentação saudável, você beber bastante água. Então são jogos de concentração, e isso. Os jogos de concentração também faz muito bem para a pessoa se manter ali naquele momento presente. Mas aí eu vejo que a ansiedade também vem de muitos eventos traumáticos, tá? E aí eu levo as pessoas a identificarem quais foram esses eventos para que elas consigam ressignificar isso, para que elas entendam essa história. Porque, igual o assalto, muitas pessoas que sofrem assalto, sofrem acidente, elas ficam com um pânico Fica marca, terrível, né? a ponto de ter essas crises, né? De ficar ali, não conseguir mais dirigir, não conseguir passar dentro de um túnel, ou então achar que a qualquer momento vai alguém assaltar de novo. Eu passei por isso, eu passei por assalto que depois eu ficava achando que 360 do meu lado ia sofrer outro assalto. Tá chegando. Entende? É isso mesmo. A crise de ansiedade que eu tive foi 24 horas antes de fazer uma palestra. Eu estava no ônibus com máscara e eu comecei a lembrar que no dia seguinte, naquele horário, eu ia fazer a palestra, a minha primeira palestra. Eu comecei a sentir algo estranho, meu corpo começou a ficar desequilibrado e eu falei, gente, o que é isso? Uma pressão no peito, falta de ar, eu levantei, abri a janela, fiquei em pé, tirei a máscara e falei, isso é uma crise de ansiedade. E aí eu fui lembrar, olha só, fui lembrar o que eu estava pensando antes. Os exercícios que eu passo para os meus pacientes é o seguinte, começa a observar, antes da crise, o que você estava pensando. Porque você pode desviar esses pensamentos. Na próxima vez, você, ó, vai descascar uma verdura, vai desfazer o guarda-roupa, arruma o guarda-roupa de novo. Faz o que você não tá no seu dia a dia, o que é diferente. O cérebro vai falar assim, ué, o que é isso? Vai descascar verdura a essa hora? Não é de fazer isso? Aí ele vai se concentrar em outro, sabe, outra coisa que você está fazendo. E aí você Agora, vai desviando esses se pensamentos. só pensando... Se ficar alimentando o pensamento, vai cada vez mais disparando e aí para depois voltar para o estado normal. O meu psiquiatra, quando me deu alta, ele me deu alta, eu assumindo que eu não iria parar a atividade física. A importância que tem a atividade física, né? Tudo, é a saúde mental também. Agora, outra coisa que comentaram essa semana, eu recebi uma mensagem, Sil, foi a bagunça. Quando a bagunça fora, o ambiente bagunçado, a pessoa não tem vontade de arrumar, de fazer as coisas, está refletindo como ela está por dentro? Arrumar ambiente, organização com as suas coisas, cuidado com as suas coisas. O que a gente não pode é generalizar, tá? Eu falo muito para os meus pacientes o seguinte,
como que tá o ambiente ao seu redor. Se ela me fala que tá bagunçado, eu falo, vamos tentar arrumar isso. Às vezes o guarda-roupa que tá ali meses, que você quer arrumar e você não consegue, você fala, semana que vem, final de semana. Então, fazer essa faxina no exterior, tá? Vai ajudar você também a fazer essa faxina no interior. Isso aí é uma das técnicas que a gente ensina. Mas eu não posso falar que toda vez que eu estou com bagunça ao meu redor, eu estou bagunçada internamente. Entende? Tem que saber o momento dessa pessoa, como que ela está vivendo, se isso faz sentido, se ela arrumando. Eu tenho uma paciente que, olha o que aconteceu. O filho dela faleceu de um acidente de moto. E o que ela guarda? Ela guarda todos os objetos, todas as coisinhas dele, até a mochila com cheiro dele, sabe? Que tinha um perfume. E todas essas coisas, no visual dela, acaba sendo algumas coisas bagunçadas, né? E eu falei para ela, você precisa fazer uma limpeza, fazer doação, ou então guardar coisas mais que você consiga colocar dentro de um guarda-roupa, que não fique visível. Porque ela vai estar alimentando toda vez que ela vê aquilo, ela vai estar alimentando aquela dor, vai estar relembrando. Então, assim, existem orientações para essa limpeza do exterior, porque aquilo também pode estar te trazendo algumas sensações, alguns sentimentos que você não vai conseguir ficar tranquilo. Mas eu queria te dar uma outra técnica muito importante sobre a ansiedade, que é você enfrentar ela da seguinte forma, tá? Quem não conhece ainda o psiquiatra Marco Abud, eu aprendo muito com ele, tá? É um psiquiatra que fala sobre as técnicas da TCC, ele fala sobre depressão, ansiedade e diversos outros assuntos maravilhosos aí que está ajudando muitas vidas. E aí eu vi numa live dele, ele falou o seguinte, olha, quando a ansiedade estiver chegando, você chama ela para conversar. Você fala assim, você tá vindo, né? Então vamos fazer o seguinte, entra, senta aqui no sofá, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Eu quero saber por que você veio. Qual é a sua curiosidade? O que você está querendo saber? Vamos conversar. Gente, é tão poderoso isso, porque eu tenho comprovações de pacientes que fizeram e deu certo, né? E elas falaram assim, Silvana, ensina isso porque é poderoso. Realmente, quando a ansiedade começou a vir, eu achei meio estranho conversar com a ansiedade, mas depois que eu conversei, funcionou. E eu ensinava para os pacientes do Covid, que estavam com esse medo, a conversar com o gigante. Eu falava assim, tá vendo aquela árvore? Faz de conta que é o Covid. Fala assim, tá, Covid, você tá aí grande, você tá chegando ao meu redor, várias pessoas já pegaram, né, Covid, mas se você tiver que vir, venha de mansinho, não vem com essa história de respirador, de internação. Eu posso até ficar sem o paladar, eu posso ficar aí com uma coriza, espirro, mas eu não quero saber de falta de ar, de internação, não. E elas faziam isso e começaram a desconstruir esse gigante, a tornar ele menor, a conversar com ele, entende? E aí eu fui ensinando isso, né? De conversar e falar assim, olha, vamos lá, vamos entender por que você está vindo, o que você quer saber, o que você está buscando. E aí a pessoa vai desconstruindo, aí daqui a pouco ela vai melhorando e vai aquilo desfazendo. E assim, é o autocontrole também que ela vai aprendendo a ter, né? Então é muito importante, dicas simples, mas que podem ser muito eficazes aí na vida das pessoas que estão passando ou que vão conhecer alguém que tenha crises, né? Sil, muito obrigada. Falei muito, né? Desculpa. Não falou muito, mas o tempo passa voando. Tá muito gostoso te ouvir. Ficaria aqui. E é assunto que um puxa o outro. Você já falou agora do autoconhecimento, que é fundamental. Então, assunto não falta para a gente conversar. E com tanto conhecimento assim que você tem para nos trazer, da desorganização, tivemos um comentário aqui que reflete. Quando não tá bem por dentro, por fora fica bagunçado. Eu confesso que comigo também é assim. Quando eu recebi esse comentário, falei, nem foi eu que comentei. E eu me sinto assim também. Quando eu não tô bem por dentro, por fora começa a ficar bagunça. E aí a gente tem que ir se conhecendo para se respeitar, saber os seus limites, saber as situações que são gatilhos, que são as situações que vai te expor à nova crise, né? Seja ela qual for, para evitar
e buscar o tratamento, buscar as terapias. Você hoje atende presencial e online? Essa foi a minha semana da primeira vez atendendo presencial. Então, estou muito feliz. E o online eu já venho atendendo e o resultado é o mesmo, tá? Eu vejo que eu tenho paciente dentro do Brasil, fora do Brasil. Eu acabei de atender hoje de Portugal. Então, assim, a pessoa pode estar onde for, basta ela querer também. É a pessoa querer fazer os exercícios, cumprir as tarefas, me informar, me manter atualizada para que eu consiga cada vez mais acompanhar esse paciente. Então, assim, é muito possível a gente ajudar. E eu, assim, cada vez mais eu quero ajudar através de vídeos, de palestras, de lives. E é isso. Até para o TikTok agora eu quero poder entregar conteúdo que seja para esses adolescentes. O quanto que eles estão lá, mas eu sei que também estão precisando de ajuda. E é isso, tem que... Oi, Thales. E é isso mesmo, alcançar todos os públicos, né? Eu vou desativar os comentários para a gente fazer uma foto nossa. Vocês tirem o print nosso. Falhou, peraí. Que eu mesma não consegui, mas vocês vão tirar e vão publicar. Marca lá no Instagram, tanto eu como a Sil. O dela tá aqui em cima. Quem está aqui, que veio seguindo a Silvana, pode me seguir, Juju Celago. Da Silvana também. Fala o seu arroba, psicóloga. Silvana Cruz. Silvana Cruz. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o nosso sextou, nosso happy hour. Deus siga abençoando muito. E que a gente siga nessa missão de salvar muitas vidas, né? Que eu acho que hoje precisa de mais de trabalho como esse. E muito obrigada por ter escolhido se dedicar também a esse caminho. Eu que agradeço, Ju. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Que Deus te abençoe e que você continue nesse trajeto aí de ajudar mais vidas. Eu tenho certeza que outras oportunidades para você alcançar mais vidas vão acontecer para você, porque quando a gente está com o coração assim, sedento em ajudar outras pessoas, parece que é igual estar aqui hoje. É uma bênção para mim de falar de um assunto que eu sei que tem muitas pessoas precisando e você também fica feliz com isso. Então, que cada vez mais a gente venha se conectar, que a gente venha fazer trabalho juntas, uma ajudar a outra, e pessoas aqui que precisam também, busquem ajuda, façam essa auto-observação, vejam o que pode melhorar. Pessoas que às vezes estão aí debilitadas e nem sabem que pode ter uma ajuda, às vezes, através de uma orientação. Vai buscar ajuda, vai ver o que você pode melhorar na tua vida para que outras áreas sejam libertas. Porque às vezes uma área na sua vida está presa e aí as outras também acabam se prendendo. Então vai ver o que precisa ser ressignificado, principalmente perdoado, tá? Ou você se perdoar ou você liberar o perdão. Porque muitos traumas aí também que a vida proporciona é que a pessoa carrega por muito tempo ali a falta do perdão. Então, essa é uma mensagem que a gente tem que sempre estar atento se realmente eu estou aberto a perdoar, se eu estou perdoando e me perdoando também, aceitando a minha história. Aceite a sua história, tá? Porque a sua história salva outras vidas, pode ter certeza. Nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. É isso que eu ia falar, nada em vão. Beijo, Deus abençoe, Sil. E eu vou te chamar pra gente... Eu já quero marcar outra live com você, porque o mundo precisa muito. Beijo, Deus abençoe. Pode contar comigo. Beijo. Obrigadão pela disponibilidade, viu? Gente, muito obrigada a todos vocês que acompanharam essa noite. Que Deus abençoe muito o final de semana de vocês, viu? Vamos ver se final de semana vem alguma live surpresa. Senão, semana que vem a gente já tem mais algumas. Beijão. Deus abençoe demais. Beijo, tchau. Amém. Tchau.